Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, estamos aqui. E agora o assunto é brokers, que também aqui nós vamos falar muito também corretoras. É o mesmo, às vezes você escuta as pessoas falando brokers e às vezes corretoras, mas são a mesma coisa. Os tipos de corretoras que você tem. Você tem alguns tipos de corretora. Aqui tem duas, né? A Market Maker e a ICN, mas existem também as STP e as STP DMA. São outros tipos de corretora. Mas vamos falar de uma de cada vez. Vamos lá. Market Maker, também conhecida como operadoras Dealing Desk, que tem mesa de operações, mesa de negociações. Qual é a característica dessas corretoras? Elas são corretoras que marcam o nome, já diz market makers. Elas são formadoras, fazedoras de mercado. Então, quando você abre uma ordem a mercado no Forex, espera-se que essa ordem vá para o mercado de fato, para os provedores de liquidez e tal. Acaba que a market maker ela é um provedor de liquidez. Então, se você opera por uma corretora market maker, ela pode assumir a contraparte da sua operação. Se você quer vender, ela compra. Se você quer comprar, ela vende. E isso acaba gerando um conflito de interesse, porque se você ganhar, ela perde. Então, essa é a principal crítica com relação às corretoras market makers. Por isso que as pessoas falam que market maker caça stop e todo esse papo. Porque realmente existe um conflito de interesse. Entendeu? Ela pode assumir essa contraparte, geralmente ela assume, por isso ela é market maker, ela segura essas operações na mesa de operação dela. Então, assim, eu particularmente não recomendo corretoras market makers. Dependendo do que você tem por objetivo, vai de cada um, mas eu prefiro recomendar corretoras STP-DMA e CNs, entendeu? Que são casos. Pepperstone é uma corretora STP DMA, a IC Markets, ICN STP DMA também. A corretora que eu mais utilizo hoje, que é a FBS, ela é STP DMA. Vamos lá. Corretoras STP, processamento direto, vamos botar. Elas até podem assumir o outro lado das operações, mas elas enviam essas ordens a mercado, sempre. Elas podem assumir a contraparte, mas elas vão assumir a mercado, lá no mercado. Mas elas dificilmente fazem isso. Então, assim, é uma corretora que dificilmente vai ter conflito de interesse, porque elas não costumam fazer isso porque não é vantajoso para elas. Então, assim, existe uma baixa chance de você ter conflito de interesse e os spreads vão ser variáveis. O lucro desse tipo de corretora, o lucro, por exemplo, voltando, da market maker, muitas vezes vem da sua perda. O lucro de uma corretora STP vem de spread, geralmente e hedge, mas aí é outra situação. O lucro dessa corretora geralmente vem de spread e hedge, é diferente, sabe? O que a gente fala spread, mas na verdade é markup. Ela é um valor que ela adiciona ao spread. O spread é o valor natural entre compra e venda, entre comprador e vendedor. Markup é o que ela adiciona para poder lucrar. Já as corretoras STP-DMA, que é acesso direto ao mercado, né, Direct Market Access, elas não assumem a contraparte. Então não existe nenhuma chance dela ser a contraparte da sua operação, não existe chance de ter conflito de interesse. Você tem acesso real ao mercado e você tem nessas corretoras, por conta desse acesso direto, você tem uma maior quantidade de provedores de liquidez. Então nessas corretoras os spreads vão ser variáveis, mas eles tendem a ser mais baixos e o lucro da corretora vem. Ela pode ter outros modelos de conta, que é o caso da FBS, que tem vários modelos, que pode cobrar comissão, mas geralmente o lucro dessas corretoras, a maior parte do lucro vem de novo do markup, que chamam de spread, mas na verdade é markup, um pequeno valor, um pequena quantidade de pips que a corretora adiciona no spread para poder lucrar, entende? E por último, um exemplo de STP-DMA, Pepperstone, e a corretora que eu utilizo, por exemplo, que é a FBS, que é a que eu mais gosto por conta da facilidade
inclusive é que eu recomendo para vocês por conta da facilidade de depósito e saque através da PayLivre. Depois vocês pesquisem aí, os métodos de pagamento da FBS envolvem PayLivre, que é uma empresa brasileira com sede em São Paulo. É uma carteira eletrônica, assim como Neteller, Skrill, só que ela é brasileira. Então foi a única carteira eletrônica, por exemplo, que eu consegui colocar dinheiro, nunca consegui usar a Neteller. E por ela você consegue depositar através de uma TED, você deposita na carteira eletrônica, converte para dólar e manda para a corretora. Esse processo leva o quê? Demorando muito 1 hora. Muitas vezes nem isso. E o saque da mesma forma. Você pede o saque da corretora, ele cai na carteira eletrônica quase que instantaneamente, você pede o saque você converte para real e pede o saque para sua conta. Esse processo também não leva, dificilmente leva mais que 1 hora. Então, por essa facilidade e agilidade de depósito e saque, eu recomendo para vocês a FBS juntamente com a PayLivre. Mas existem outras corretoras, tá aí, vocês podem pesquisar. Vou até citar uns nomes aqui para vocês pesquisarem. Active Trades, IC Markets, FBS, Pepperstone, XM. São, acho que, as principais aí que eu tenho para falar. A FBS, vou continuar puxando a sardinha para a FBS, porque ela oferece vários tipos de conta. Ela tem uma conta, por exemplo, zero spread, onde você não precisa se preocupar com o spread. Só que a comissão de alguns ativos lá acaba sendo um pouco salgada. Então, eu particularmente não acho que compensa. E ela tem diversas contas. Ela tem standard, zero spread, micro, cents, e ela oferece uma conta ICN também. Então, além de ela ser uma corretora STP DMA, ela também oferece uma conta ICN. Tudo bem que com um valor um pouco elevado de depósito, acima de $1.000, mas seria o melhor, é o melhor, né? É a melhor conta que você pode ter numa corretora, e essa conta tem o spread, somente o spread, sem markup, que vai de menos 1 pip, para você ter ideia de como é baixo o spread, e cobra uma comissão fixa, independente da operação, de $6. Então, assim, é muito válido essa conta ICN da FBS para quem puder, quem tiver $1.000 disponível para operar. É muito interessante essa conta. Mas isso na FBS não é um problema, porque você pode, por exemplo, eu quero praticar e tal. Você tem uma opção além da conta demo, que é a conta micro, a conta cents, onde você opera com centavos. Você faz um depósito de $10, você tem muito dinheiro lá dentro para poder operar. Eu particularmente acho até melhor para praticar você operar numa conta cents dessa da FBS do que numa conta demo, porque na conta cents é dinheiro de verdade. Então ali, mal ou bem, embora o valor seja um pouco insignificante, mal ou bem ali o seu psicológico acaba sendo treinado, sabe? Então eu prefiro a conta, mesmo para treinamento, a conta cents, onde você pode depositar lá $10, que são R$50, e fazer as suas operações com dinheiro de verdade, centavos. Você vai ganhar e vai perder pouco por operação, mas é uma opção bem legal que a FBS oferece. Tem a conta micro com depósito de $5, eu acho, inicial, que também é para operações pequenas. Tem a conta standard, que é a mais utilizada, com spread flutuante, que o depósito é mais baixo do que o das corretoras tradicionais, que é $100 o depósito inicial da conta standard. E lá você pode abrir várias contas, você pode ter uma de cada real e uma de cada demo. Então, assim, a FBS é uma boa corretora e ela está dentro das classificações de corretoras que eu particularmente indico, que são as STPs, DMA e ICNs. Acho que é isso, né? Só mesmo para poder explicar, para vocês entenderem, e até o próximo vídeo.